Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, ampare, fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Convido todos à prece que eleva, que ilumina, que tanto nos ampara. Para tanto, busquemos o pensamento unido ao do Cristo. Aos patamares mais altos da vida, da existência. Sintamos o Divino Mestre junto de nós. Ele que conhece o âmago de cada um do nosso ser. Que nesse instante recebamos o amparo que tanto necessitamos. Que Jesus fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, amplie a nossa esperança, dê ânimo para a nossa caminhada. Que tenhamos cada vez mais compreensão das leis divinas atuantes em nossa vida e que sigamos fazendo a parte que nos cabe, buscando o que nos compete na existência, deixando que o outro tenha a vida que lhe convém, embora de nossa parte façamos todo o possível para contribuir, para ajudar, respeitando a decisão alheia. Guarda-nos, Senhor, seja conosco, hoje e sempre, assim seja. No livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, chegamos ao capítulo 65. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas 10, 6. Comentários do benfeitor Emmanuel. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior,
conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque, se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Meus amigos, realmente a paz tem início em nós mesmos. E Emmanuel nos convida a uma reflexão muito importante que nos apresenta todo o esforço que temos que ter para garantir a paz interior, já que ela não consegue conviver num ambiente íntimo de lutas, de guerras, manifestado pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor. Como que, sem trabalhar esse mundo íntimo, cessando as vozes que querem gritar diante da inconformação junto à vontade divina, não há como. Se eu não compreender, então, as leis que agem na minha vida, se eu não compreender o próximo que está perto de mim, eu não vou ter paz. Porque diante daquele que testa a minha paciência, eu vou ficar inconformado, eu vou discutir, eu vou brigar. Se eu encontro uma porta fechada, eu vou ficar nervoso, inconformado. Se eu não for promovido, eu vou ficar revoltado, rebelde, achando-me numa condição de injustiça. Se eu não for aplaudido, se eu não for valorizado no meu ponto de vista, ou seja, encontrarei sempre situações que tirem minha serenidade. Se eu não encontrar na minha consciência um porto seguro, que daquilo que eu tenho feito é aquilo que eu preciso fazer, como eu vou conviver? Como eu vou seguir adiante? Então, realmente é toda uma condição interior de compreensão de cenários, de situações. Você está em paz? O que te tira a paz? O que te tira a paz? Alguns poderão alegar problemas materiais. Mas se eu identificar a causa que gerou o problema material e trabalhar essa causa, eu fico em paz. Porque eu já identifiquei o gatilho para que aquilo acontecesse. Se tenho dificuldades materiais e percebo que isso se constitui uma prova para mim e que através disso eu tenho desenvolvido outros potenciais espirituais, como a simplicidade, como a vitória sobre o supérfluo e a vaidade, o trabalho da humildade, a partilha necessária, eu vou perceber que há benefícios naquela situação, ao invés de me revoltar. Se o que me tira a paz é um problema de natureza emocional, é uma preocupação, e muitas vezes nos observamos diante de um teste de fé, será que não está me faltando a entrega, a confiança junto ao Pai? Será que no meu íntimo não tenho feito tudo o que poderia diante de determinada situação? E se eu fiz tudo o que eu poderia fazer, mais uma vez a confiança de deixar nas mãos de Deus, já que a minha parte eu fiz. Entregar a Ele
todo o resto? Se aquilo que me tira a paz é o futuro não está nas minhas mãos, eu não posso controlá-lo. Só que eu sei que ele será tão melhor quanto melhor for o meu presente. E o presente eu controlo. Então eu vou trabalhar o máximo agora, nesse momento, porque o futuro eu não posso. Se o que me tira a paz são preocupações outras, confiemos em Jesus, no nosso amigo espiritual, e nos entreguemos ao bem, porque Deus, através dos seus mensageiros, para aqueles que trabalham na seara do bem, enviam auxílio antes que a necessidade apareça, dizem os benfeitores. E aí a gente vai seguindo adiante, confiantes, mais firmes, diante dessa proposta. Emmanuel fala algo muito importante, que ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem. Olha só, sem o dever cumprido, né? Sem fazer aquilo que devemos fazer, sem nos sentirmos úteis. A gente não tem tranquilidade, bem-estar, sem disciplina elevada de sentimentos. Vencer os sentimentos viciosos, as más paixões, aquelas vibrações ainda animalizadas, as guerras particulares que criamos, sem iluminação de raciocínio, vincular a nossa razão às leis divinas, se aquilo que a gente deve fazer estamos fazendo, procurar melhorar nossas escolhas, que sejam espirituais, as nossas decisões que sejam assertivas, porque senão nada passará de discurso e muito pouca coisa em termos práticos e efetivos. Onde quer que estejamos, que sejamos o símbolo da paz, que as discussões possam cessar quando chegarem até nós, que os gritos se calem, se silenciem ao se aproximarem de nós, que sejamos a ponte que renova, que aproxima as pessoas, para que, nesse ritmo de paz, embora muitas vezes até apagados para o mundo ou não reconhecidos para o mundo, sejamos amigos de Jesus. Porque ele falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a conhece, mas como somente eu posso oferecer. A paz do mundo não é ter uma existência necessariamente sem desafios, sem dores, com facilidades, não. Mas é a consciência reta do dever cumprido, seguindo a trilha do Evangelho, sob a verdade do Pai. E assim, meus amigos, elevamos mais uma vez o pensamento à altura para agradecer a espiritualidade amiga que tanto cuida de nós. Que nos ilumine nessa hora, que envolva todos os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nas creches, nas ruas. Mas também a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Que tenhamos saúde física, moral, mental, espiritual. Que possamos nos elevar ao alto. Pensarmos sob um ângulo cada vez mais amplo e, em especial, ao sul do país. Que a luz divina ampare cada família, cada pessoa que está em prova, passando por essa dor e expiação, passando por essa prova difícil, mas que tem um objetivo para o ser espiritual,
que possam todos superar esse momento, crescendo para Deus. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, hoje e sempre, Senhor. Assim seja.